Apocalipse 17, reavivados por sua palavra, está feito. Capítulo 17, ele é um capítulo muito discutido no mundo teológico, porque ele apresenta a besta sentada sobre muitas águas, tem aquele lance do ver e ouvir, né? O anjo mostra uma coisa, João vê outra, como aconteceu no capítulo 5 também, acontece aqui de novo. E nesse capítulo, né, que tem a Babilônia, a grande meretriz, a mãe de muitas prostitutas e tal, é nesse capítulo também que tem a ideia do oitavo rei. Isso aí já foi muito discutido no mundo teológico, e você vê muitas teorias sobre quem é o oitavo rei, de onde que veio, o que que faz e tal. Eu, particularmente, eu digo eu, porque é assim que eu penso, é assim que eu entendo, lendo o texto, vou apresentar agora o panorama do como eu vejo esse processo. Porque alguns trabalham com esses reinos como sendo sempre no futuro. Mas João, ele está falando no presente. O presente dele, o tempo em que ele vivia. Então, sendo assim, ele diz de 5 reis que já não existiam. Esses são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Esses 5 reis, em algum momento da história, oprimiram o povo de Deus. Sempre foi assim. E daí ele fala de um 6º reino que existe, né? É o reino vigente. O reino vigente nos seus dias era Roma imperial. E aí ele coloca um reino no futuro. Esse reino no futuro é o cristianismo medieval. E esse cristianismo medieval, ele é comparado com uma besta que tem a ferida de morte. Porque ele diz que esse não existia ainda, existiria. É o cristianismo medieval, que é a besta que tem a ferida de morte. E aí ele fala de um 8º reino, que também é um deles, né? A expressão "e" ali é kai grego, que é um advérbio. Aí nós temos então o 8º rei. E aí no 8º rei, a construção do texto, eu vou esse no texto bíblico, o texto diz assim, e a besta que era e agora não é o 8º rei. Esse segundo a besta que era e agora não é, vírgula, é o 8º rei. Esse é a expressão grega kai, que aqui ela funciona como um advérbio. Então, a besta que era e não é, também é o 8º rei. E aí, então, essa seria a melhor construção gramatical para esse texto. Ela também é ele o 8º rei. Então, olhando nesse prisma de que também é ele o 8º rei, esse 8º reino é a besta que surge da ferida mortal, que é curada. É a besta que vai surgir para oprimir o povo de Deus no tempo do fim. É a besta que vai surgir nos finais dos séculos para fazer guerra contra os santos. É assim que eu entendo esse capítulo, esses 8 reis, e é assim que nós apresentamos. E que Deus te abençoe, reavivados por sua palavra, está feito.